Eu vi o corpo dele ainda se movendo 3 dias depois de morto. Não era um reflexo. Não era contração. Eu estava lá quando o enterraram. Eu ajudei a fechar o caixão, mas naquela noite, quando voltei para casa, ele estava sentado na mesa, com aquele livro aberto e virando as páginas, como se estivesse estudando. Isso aconteceu em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, um lugar onde todo mundo se conhece e onde ninguém fala sobre certas coisas. Mas aquele livro, ninguém nunca tinha visto antes. Nem padre, nem velho da roça, nem ninguém. Ele apareceu depois que meu tio começou a mudar. No começo eram coisas pequenas. Ele parou de sair de casa, parou de falar com as pessoas, ficava horas trancado no quarto. E foi nesse momento que eu entendi uma coisa que eu queria nunca ter entendido. Aquilo não era um livro comum. Aquilo era alguma coisa olhando de volta. Meu tio nunca foi um homem estranho. Pelo contrário, sempre foi daqueles que acordam cedo, trabalham na roça, ajudam o vizinho e dormem cansados. Vida simples, previsível. Até o dia em que ele resolveu limpar o antigo galpão no fundo da propriedade, um lugar que ninguém mexia há anos. O galpão era velho, cheio de poeira, madeira podre e caixas esquecidas. Coisa de família antiga, acumulada sem motivo. Ele entrou lá sozinho, sem falar nada pra ninguém. Ficou horas lá dentro. Quando saiu, estava diferente. Não fisicamente, mas no jeito. Quieto demais. Foi só à noite que ele comentou alguma coisa. Disse que tinha encontrado um livro antigo. Falou de forma vaga, sem detalhes. Eu perguntei de onde era, quem tinha deixado ali, mas ele desviou. Só disse que aquilo devia ser de alguém muito antigo da família. No dia seguinte, o livro já não estava mais no galpão. Estava no quarto dele. E foi aí que começou o problema de verdade. Porque meu tio passou a ler aquele livro o tempo todo. Não importava a hora. Manhã, tarde ou madrugada. Ele não largava. E o mais estranho é que não parecia que ele estava lendo. Parecia que estava sendo ensinado. E cada dia que passava, ele mudava mais um pouco. No começo, parecia só obsessão. Meu tio quase não saía do quarto, só abria a porta para comer alguma coisa e voltava com o livro na mão. Mas tinha algo errado no jeito que ele lia. Os olhos não acompanhavam as linhas como alguém normal. Eles ficavam fixos, como se estivessem presos em algo além das páginas. As noites começaram a ficar estranhas. Eu acordava com sons vindos do quarto dele. Não eram passos, nem conversa. Era como se ele estivesse repetindo palavras muito baixas, quase inaudíveis. Um tipo de murmúrio constante, sem pausa. Como se estivesse lendo em voz baixa algo que não terminava nunca. Uma vez eu parei na porta para escutar melhor. E foi aí que percebi uma coisa. Não era só uma voz. Tinha outra junto. Muito mais baixa. Arrastada. Como se estivesse respondendo. Eu afastei na hora. Não quis acreditar no que tinha ouvido. Mas no dia seguinte, quando encontrei meu tio, eu tive certeza de que alguma coisa estava mudando. O olhar dele não era mais o mesmo. Estava vazio, mas ao mesmo tempo atento demais. Como se estivesse sempre ouvindo algo que ninguém mais conseguia ouvir. E foi nesse ponto que eu comecei a perceber algo que me deu um medo real. Ele não estava apenas lendo aquele livro. Ele estava aprendendo com ele.
A primeira vez que algo realmente impossível aconteceu, ninguém percebeu além de mim. Foi durante o jantar. Minha tia colocou o prato na mesa, chamou ele, e meu tio apareceu como sempre, quieto, lento, com o livro na mão. Ele sentou, abriu o prato, mas não comeu. Ficou olhando fixamente para a comida, como se estivesse tentando entender o que aquilo era. Eu reparei nos olhos dele. Não estavam focados. Estavam deslocados. Como se ele estivesse vendo outra coisa por cima da realidade. Foi quando aconteceu. O copo ao lado dele se moveu. Não caiu. Não escorregou. Ele simplesmente deslizou alguns centímetros sozinho. Sem toque. Sem motivo. Sem explicação. Eu congelei na hora. Olhei para minha tia, para o meu pai, mas ninguém reagiu. Ninguém viu. Ou pior, ninguém percebeu. Eu voltei o olhar devagar para o meu tio e ele estava olhando para mim com um leve sorriso. Mas não era um sorriso normal. Era como se ele soubesse exatamente o que eu tinha visto. E pior, como se aquilo tivesse sido feito para mim. Naquela noite, eu não consegui dormir. E pela primeira vez, eu pensei em entrar no quarto dele e pegar aquele livro, mesmo sabendo que eu não devia. Eu esperei a casa inteira dormir. Fiquei deitado, olhando para o teto, tentando ignorar os pensamentos, mas não consegui. O silêncio da madrugada só piorava tudo. E quanto mais eu pensava naquele copo se movendo, mais eu tinha certeza de uma coisa. Aquilo não era imaginação. Alguma coisa estava acontecendo dentro daquele quarto. Levantei devagar, tentando não fazer barulho. O corredor estava escuro, só com uma luz fraca vindo da porta entreaberta do quarto do meu tio. Aquilo já era estranho. Ele nunca dormia com a luz acesa. Nunca. Mas naquela noite estava diferente. Empurrei a porta lentamente. O quarto estava vazio, mas o livro estava lá, aberto, em cima da cama, como se alguém tivesse acabado de sair. O ar ali dentro parecia mais pesado, mais quente, difícil de respirar. Eu me aproximei devagar, sentindo o coração acelerar a cada passo. Não queria chegar perto, mas ao mesmo tempo parecia que alguma coisa me puxava. Quando finalmente parei ao lado da cama, olhei para as páginas e foi aí que percebi algo impossível. As letras estavam se movendo, não como efeito de luz, não como ilusão. Elas mudavam de posição, se reorganizando, formando palavras que eu não conseguia entender completamente, mas que pareciam vivas. Eu tentei recuar, mas não consegui, porque naquele momento eu senti algo atrás de mim, respirando baixo, lento, muito perto. E eu sabia que não estava mais sozinho naquele quarto. Eu não virei na hora. Meu corpo simplesmente travou, como se qualquer movimento pudesse piorar tudo. A respiração atrás de mim continuava, lenta, arrastada, próxima demais. Eu sentia o ar bater na parte de trás do meu pescoço. Aquilo não era impressão. Tinha alguém ali. Quando finalmente criei coragem e virei devagar, era ele, meu tio,
Mas tinha algo errado, muito errado. A forma como ele estava ali não parecia natural. O corpo estava levemente inclinado, como se não estivesse totalmente alinhado. Os olhos abertos demais, sem piscar. E o rosto não demonstrava nada, nem raiva, nem surpresa, só vazio. Ele olhou para mim, depois para o livro, e então voltou a olhar para mim. Sem falar nada, sem fazer barulho. Mas eu senti. Ele não estava irritado. Ele não estava surpreso. Ele estava observando. Como se estivesse avaliando alguma coisa. Foi quando ele começou a se mover. Devagar. Um passo de cada vez. Sem tirar os olhos de mim. E quanto mais ele se aproximava, mais eu tinha certeza de uma coisa que eu não queria aceitar. Aquilo na minha frente ainda tinha o corpo do meu tio, mas não era mais ele. Ele parou a poucos passos de mim. O quarto inteiro parecia diferente agora, mais quente, mais fechado, como se o ar não circulasse mais. Eu não conseguia desviar o olhar dele, mas algo chamou ainda mais minha atenção. O livro. As páginas começaram a se mexer sozinhas, virando uma após a outra, rápido demais. Não era vento. Não tinha corrente de ar. As folhas batiam como se estivessem sendo folheadas por mãos invisíveis. O som seco do papel preenchia o quarto inteiro, misturado com aquela respiração pesada. Eu senti o chão vibrar levemente, como se algo estivesse acontecendo além do que eu conseguia ver. Meu tio não reagia. Ele só observava. Mas os lábios dele começaram a se mover. Sem som no começo, apenas repetindo algo. E então veio um sussurro baixo, arrastado, que não parecia sair completamente dele. As palavras não eram em português, nem em nada que eu reconhecesse. Mas mesmo assim, eu entendia. Não pelo significado, mas pela sensação. Era como ouvir algo que não deveria ser ouvido. Algo antigo, algo errado. Foi quando eu olhei de volta para o livro e percebi que as palavras nas páginas já não estavam mais mudando aleatoriamente. Elas estavam se organizando, formando linhas. Dessa vez, não era mais o galpão. Era a casa. Minha casa. O corredor. A porta do quarto. E então, eu me vi, parado exatamente onde eu estava agora. O mesmo ângulo, a mesma posição. Eu congelei. Aquilo não fazia sentido. Não era memória. Não era passado. Era agora. E foi aí que percebi algo pior. A versão de mim dentro do livro não estava parada. Ela se moveu antes de mim. Levantou o braço. Tocou a página. Eu não fiz aquilo, mas meu corpo começou a seguir. Devagar, sem controle, como se estivesse sendo puxado. Minha mão subiu lentamente em direção ao livro. Eu tentei resistir, tentei puxar de volta, mas não consegui. Era como lutar contra algo que já estava dentro de mim. E então, ouvi. Não meu tio, não o quarto, mas algo direto na minha mente. Uma voz baixa, arrastada, antiga, que não pediu, não ordenou, apenas afirmou: agora é você.
Minha mão encostou na página. No exato momento do toque, tudo parou. O som, o ar, o tempo. Não foi uma sensação normal. Foi como se algo tivesse desligado o mundo ao redor por um segundo. Ou talvez aberto outra coisa por cima da realidade. Eu não estava mais no quarto. Não completamente. Eu estava dentro. Não como corpo, mas como percepção. As páginas deixaram de ser superfície. Viraram profundidade. Um espaço escuro, sem limite, sem direção. E algo estava ali. Não com forma definida, mas presente. Antigo. Imenso. Eu não conseguia ver completamente, mas sentia. Como se estivesse sendo observado de todos os lados ao mesmo tempo. Não havia voz no começo. Só presença. Pressão. Consciência. E então veio. Direto na mente. Sem som. Sem idioma. Mas com significado claro. Você vê. Não era pergunta. Era reconhecimento. E naquele instante, memórias que não eram minhas começaram a surgir. Fragmentos de outras pessoas, outros lugares, outros momentos. Todos conectados ao mesmo livro. Todos terminando do mesmo jeito. Naquele ponto, eu entendi. Sem barulho. Apenas se fechou. Como se não precisasse mais estar aberto. Como se o que precisava acontecer já tivesse acontecido. Eu dei um passo para trás, tentando me afastar. Mas senti algo estranho. Não físico. Algo interno. Uma sensação de que eu sabia coisas que não sabia antes. Palavras que nunca tinha aprendido. Ideias que não eram minhas. E pela primeira vez, eu senti vontade de abrir o livro de novo. Não por curiosidade, mas por necessidade. Nos dias seguintes, tudo parecia normal. Pelo menos por fora. Meu tio foi enterrado. Dessa vez, de verdade. Sem movimento. Sem nada estranho. A família tentou seguir em frente, como se aquilo tivesse sido só uma tragédia comum. Ninguém falou sobre o livro. Ninguém perguntou. E eu também não disse nada. Mas dentro de mim, não estava normal. Eu comecei a perceber aos poucos. Coisas pequenas. Detalhes. Palavras que surgiam na minha cabeça sem motivo. Sonhos que não eram meus. Lugares que eu nunca tinha visto, mas reconhecia. E sempre, sempre o mesmo símbolo aparecendo. O mesmo que eu vi nas páginas. O mesmo que meu tio desenhou. Eu tentei ignorar. Tentei me afastar. Mas não adiantava. Porque o problema não estava mais no livro. Estava comigo. Uma noite eu não aguentei. Levantei da cama, sem pensar. Fui até o quarto. Abri a gaveta onde tinham guardado o livro. E ele estava lá, esperando, do mesmo jeito. Eu fiquei olhando por alguns segundos, sabendo exatamente o que ia acontecer se eu abrisse. Mas dessa vez, não havia medo, só certeza. Quando toquei na capa, senti a mesma coisa, a mesma presença, mais clara agora, mais próxima, mais familiar.
de abrir, eu ouvi, não de fora, não de longe, mas de dentro, calmo, baixo, arrastado. Agora você